e paramentada, que é para vocês nunca mais esquecerem essa aula, tá? Combinamos isso, né? Para quem tá boiando e não tá entendendo nada, porque eu tô assim uma mancha vermelha na sua tela. Tem uma turma específica responsável por isso, tá? Não vou acusar ninguém não, mas essa turma sabe quem é que me botou assim hoje, tá? Então eu espero que funcione a tática, que vocês gravem tudo que eu tô falando, tá? Então nossa aula de hoje, planejamento e avaliação. O que eu vou projetar aqui está aí na mão de vocês, é o material que foi enviado PDF, então acompanhem junto comigo, tá? Essa vai ser uma aula mais rápida do que vocês estão acostumados, porque eu sei que vocês estão acostumados a me ouvir falando 3 horas seguidas, hoje não vai ser assim. Então o material também é bem sucinto, bem objetivo, tá? Para vocês estudarem. E aí no nosso próximo encontro a gente vai fazer aquele simuladinho, aquelas questões da OCP que nós estamos acostumados em cima desse conteúdo, tudo bem? Então comecem aí comigo a olhar o material. Então temos aí um esquema de planejamento, né? Pensando nos tipos de planejamento que tem na escola, começando lá do planejamento educacional, que é aquele que é elaborado pelos superiores, né? Pelos órgãos, pelas secretarias, é o currículo oficial, é aquele planejamento bem amplo, bem assim, aberto, que o MEC manda para cada escola adaptar de acordo com a sua realidade, tá? Esse é o planejamento educacional. A partir daí, temos o planejamento escolar ou planejamento de currículo, que é aquele planejamento que a escola pega, né, aquele movimento, a escola pega esse currículo oficial e traduz de acordo com a sua realidade. Então, ela especifica um pouquinho mais esse currículo oficial, colocando ali elementos do seu PPP, elementos da sua realidade, da comunidade onde a escola está inserida, tudo bem? Até chegar a um planejamento de ensino, né? O planejamento curricular, o planejamento do professor, que é o que nos interessa, que é aquele planejamento que cada professor faz anual, normalmente, né? Pensando no nosso sistema de ensino aí, que ainda é em séries anuais, tá? Que especifica ainda mais, detalha como todo o processo de ensino e aprendizagem vai acontecer ao longo do ano, tá bom? Então, acompanhando aí o gráficozinho comigo, começa aqui, primeira etapa do planejamento, conhecimento da realidade, tá? Sondar aí em que degrau esses alunos estão, quais as necessidades desse grupo para poder elaborar o planejamento. A elaboração do planejamento em si abarca a determinação dos objetivos, sempre começa pelos objetivos. O que você quer que esse aluno faça? Que comportamento você quer desse aluno? Sempre começa nos objetivos. Aí vamos para a seleção e organização de conteúdos, seleção e organização dos procedimentos de ensino, tá? Da que forma você vai ensinar, seleção dos recursos que você vai utilizar, seleção dos procedimentos de avaliação, aqui falando de avaliação da aprendizagem por enquanto, e chega na estruturação do plano, né? Você seguiu aqueles passos, tem um plano agora estruturado, e aí você vai desenvolver, executar esse plano. Assim que você desenvolve o plano, você volta para um outro momento de avaliação, que aí é um momento de avaliação da prática do professor, da vivência desse plano. O que deu certo, o que foi alcançado, o que não foi. Essa avaliação depende diretamente de um feedback, né, de um retorno, com os dados dessa avaliação. O que você concluiu com essa avaliação? Esse é o feedback, você tem o retorno, e aí vai para o movimento de replanejamento, tá? Que é chamado de etapa de aperfeiçoamento. Vamos ver então um pouquinho mais, de forma mais detalhada, cada um desses passos, tudo bem? Então temos aqui os tipos de planejamento que eu falei para vocês e um pouquinho mais detalhado aqueles passos ali que estão no seu mapinha conceitual, tá? Na sua organização. Conhecimento da realidade, a gente já viu. Um pouquinho de avaliação, você já tem uma ideia daquela avaliação diagnóstica, tá? De onde você levanta ali os conhecimentos prévios, se o aluno já tem os conhecimentos necessários para avançar, ou se aquilo que você imaginou que ia iniciar o ano dando, né, de conteúdo, será que eles já não tiveram isso antes? Será que a turma já está um pouquinho mais avançada de acordo com o que você acredita? Qual é a realidade? Qual é a necessidade desse grupo? Tem necessidades especiais de uma atenção especial a algum aluno? E isso tudo você vai descobrir aqui no conhecimento da realidade, tá?
partimos para a elaboração do plano, onde aqueles tópicos, desde a determinação dos objetivos até o processo de avaliação da aprendizagem, vão acontecer. Aí você parte para a execução do plano e, finalmente, a avaliação do seu processo, do seu planejamento, tá? Do processo de ensino. Então, quais são esses componentes básicos do planejamento? Objetivos são os primeiros. Sempre você vai elencar, primeiramente, antes de tudo, quais são os objetivos. Que comportamento você quer que esse aluno desenvolva? O que você quer, afinal, que ele aprenda? Tá? São os objetivos. O que você espera com esse plano, com essa aula, com essa unidade? Tá? Existem dois tipos principais de planejamento, que todos os autores concordam, tá? De planejamento não, de objetivos. Temos os objetivos educacionais, eu estou mostrando aqui para vocês me acompanharem aí no material de vocês, tá? Os objetivos educacionais, que nós conhecemos, é mais comum conhecer como objetivos gerais. São aqueles objetivos mais amplos, que mostram, assim, de forma genérica, que grande comportamento é esse que eu quero que meu aluno manifeste, que eu quero que ele desenvolva, tá? Que ele mude, o que eu quero que ele aprenda de forma geral. Nos objetivos institucionais, ou como nós conhecemos, objetivos específicos, ele vai, como o nome já diz, especificar e esmiuçar os objetivos gerais. Então, por exemplo, eu quero que meu objetivo geral é que meu aluno compreenda o processo de aquecimento global, tá? Para que ele alcance esse grande objetivo, para que ele aprenda esse grande conceito de entender como o que é o aquecimento global, ele precisa passar por outras coisas antes, não precisa? De outros conceitos, outras práticas, para entender esse global. Então, o que ele vai ter que entender antes de entender o aquecimento global? Ele vai ter que entender quais são as camadas atmosféricas da Terra, por exemplo. O que é a camada de ozônio? Qual é a sua função? Quais são os gases presentes? Qual é o efeito dos gases na atmosfera? Não é? Quais são as coisas que expelem esses gases? Quais são os fenômenos que acontecem na Terra que expelem esses gases para a atmosfera para aí acontecer o aquecimento global? Ele tem que aprender várias coisas antes desse grande comportamento. Então, esses específicos são esse passo a passo que ele vai ter que galgar, né, para chegar, então, ao objetivo geral, tá? E aí também tem outras especificações dos objetivos, porque dependendo do objetivo, você quer um tipo de comportamento, tá? Então temos basicamente também 3 tipos, né? Podemos classificar os objetivos em 3 tipos. E aí o primeiro são os objetivos de domínio cognitivo, que são ligados aos conceitos, à inteligência, à memória, à razão, tá? Tudo que ele precisa, tudo que aciona mecanismos cognitivos, tá? Formação de ideias, raciocínio lógico, informações, datas, conceitos, qualquer coisa que é trabalhada no nível cognitivo está aqui dentro do domínio cognitivo dos objetivos. E aí os objetivos também podem estar no domínio afetivo. E aí são os valores, os interesses, as normas, tá? São aquelas que antes nós chamávamos de currículo oculto. São aqueles comportamentos mais sociais, menos ligados à inteligência, como a gente compreende, né? A inteligência científica, mais ligada à socialização, esse afetivo, a comportamento social. E temos também o domínio psicomotor, ligado ao operativo, tá? À manipulação, ao corpo, tá? Como manipular diferentes técnicas, usar diferentes técnicas e materiais para descobrir coisas, é o fazer mesmo, tá? E aí, nós temos então definidos os objetivos. Gente, esses objetivos são organizados assim, são sistematizados dessa forma, para a gente compreender didaticamente as suas funções. Mas no processo, a gente não consegue diferenciar, num processo mesmo de trabalhar um conteúdo, um tema, um assunto, a gente não consegue diferenciar que momento. Agora vamos trabalhar só o objetivo no domínio cognitivo, agora só no afetivo. Não existe. Nós somos seres integrais que somos formados por todas essas partes, todos esses domínios. Então isso aqui é só para a gente compreender didaticamente. Na prática isso não se separa. As coisas acontecem ao mesmo tempo, tá? Se complementam, se alimentam. E aí então, definidos os objetivos, vamos para a definição dos conteúdos. O conteúdo é o tema, é o assunto, é o instrumento que você vai usar, é a ferramenta, é como você vai fazer aquele objetivo ser alcançado. Né? Se eu quero que meu aluno compreenda o aquecimento global e eu preciso
desenvolver aqueles objetivos específicos, né? Compreender quais são as camadas da atmosfera. Então eu preciso trabalhar esses conceitos. Esse é o conteúdo. São esses conceitos relacionados a esses objetivos. O conteúdo está sempre diretamente relacionado ao objetivo. Ao longo do processo, a gente sempre vai ter algumas regrinhas para escolher os conteúdos, tá? Então, por exemplo, sempre a gente vai partir do mais simples para o mais complexo, tá? Isso parece muito óbvio, mas isso é uma coisa importante. Você não pode querer que o aluno desenvolva um pensamento, um conceito que ele ainda não está preparado, porque ele não tem um prévio. Sempre que a gente estiver falando de planejamento, de avaliação, de didática, de currículo, sempre tenho em mente aquilo que a gente viu lá em tendências, lá em teorias, que hoje os documentos oficiais e hoje a proposta que tem para a escola, para o ensino, é sempre pautado na tendência histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos, ou também chamada de pedagogia dos conteúdos. A gente tem que ter isso em mente. Que tipo de aluno é esse? Que professor é esse? Que escola é essa que está, então, enquadrada nessa pedagogia dos conteúdos? A gente tendo isso em mente, a gente compreende muito melhor os objetivos, os planejamentos, as avaliações, todas as coisas da didática, todos os conhecimentos pedagógicos atuais. Se você vai falar de planejamento, falar de avaliação dentro de uma outra tendência tradicional, tecnicista de um outro tempo, tudo bem, vai estar específico lá no enunciado da questão, que está abordando alguma coisa do passado. Se estiver pedindo alguma coisa, fale sobre tal coisa sobre planejamento, o que está correto sobre avaliação, é sempre o atual. O atual sempre vai estar na perspectiva de mediação, de aprendizagem significativa e da tendência histórico-crítica, tá? Então, ao eleger esses conteúdos que são atuais, são conteúdos sempre ligados a conhecimentos prévios, a uma bagagem que o aluno já está trazendo, essas coisas são importantes. Esses conteúdos não estão diretamente relacionados a objetivos? Se eles estão diretamente relacionados aos objetivos, eles também são classificados. Então, se eu tenho lá um objetivo no domínio cognitivo, que tipo de conteúdo eu vou trabalhar? Um conteúdo conceitual. Para atender um objetivo de domínio cognitivo, eu tenho um conteúdo conceitual, que é relacionado a isso, tá? Vai trabalhar no campo das ideias, da razão, do conhecimento científico, informações, ele trabalha memória, inteligência, razão, tá? Se eu tô lá, especifiquei no meu planejamento algum objetivo no domínio afetivo, que conteúdo eu vou trabalhar? Um conteúdo atitudinal. Formação de atitudes, valores, normas, interesses, vontades, tudo que é afetivo. E se eu tenho um objetivo específico para o domínio psicomotor, eu tenho a dimensão procedimental, um conteúdo na dimensão procedimental, do saber fazer, do manipular. Então, objetivos estão muito relacionados a verbos, os verbos especificam os objetivos. Então, se eu digo que eu vou seriar, o aluno vai ser capaz de seriar, classificar, compreender, entender, organizar, selecionar, isso é cognitivo. Se meu aluno vai saber desenhar, montar, encaixar, tudo relacionado a fazer coisas, manuais, então correr, chutar, né? Porque aí tem muito do corpo, né? Principalmente as áreas de educação física, de arte, de geografia, de biologia, usam muito esses conteúdos. E tem muito desses objetivos procedimentais. Não que as outras áreas não tenham, porque é mais fácil de você compreender como funciona, tá? E na dimensão atitudinal, respeitar, valorizar, se relacionar, procedimentos de ensino. Então, os objetivos estão definidos e os conteúdos também já estão elencados. Que conteúdos eu vou trabalhar? Tudo bem, agora vamos partir para o procedimento. Muita gente confunde procedimentos de ensino com técnicas. Acha que desenvolver o procedimento de ensino é só botar lá que técnica eu vou usar. Aula expositiva, vídeo, trabalho em grupo, seminário, palestra. As técnicas estão dentro dos procedimentos de ensino. Mas não é só isso, não basta elencar as técnicas. Você tem que desenvolver a forma como você vai trabalhar. Você tem que estar bem definido no seu planejamento. Você tem que compreender o passo a passo dos procedimentos. O que você vai fazer em cada momento,
para levar esse aluno a alcançar aqueles objetivos pré-definidos. Tudo, toda ação em sala de aula vai estar sempre buscando os objetivos. Não é à toa que ele é o primeiro a eleger, a ser eleito lá, a ser definido, tá? Você sempre vai caminhar em busca dos objetivos. E ali algumas coisas importantes para a gente ter em mente quando a gente propõe técnicas, metodologias, tá? Quando a gente está ali desenvolvendo os procedimentos de ensino. Então tem aqui algumas coisas interessantes, partir de perguntas interessantes. Falei interessantes 2 vezes, olha que legal. Já é uma mensagem subliminar ali, tá? Partir de perguntas interessantes, então motivar o aluno, fazer ele ter curiosidade pelo processo para compreender, para aprender, tá? Fazer ele perceber que ele está se enriquecendo com isso. Considerar os conhecimentos das crianças, né? Valorizar isso que ela já traz de casa, porque praticamente qualquer coisa que a gente vai trabalhar em sala tem algum link com coisas da realidade dela. Sempre trazer essa realidade para ela antes de trabalhar no conteúdo, que ela vai ter mais interesse em aprender. Utilizar diferentes estratégias de busca de informações, então oferecer uma gama de materiais, de recursos disponíveis, claro, dentro da realidade de cada escola, mas fazer ela compreender principalmente a relevância dessa diversidade, tá? Das opções que ela tem para descobrir, para buscar informações. Hoje, principalmente na era da informação, né, e da tecnologia, redes sociais, fake news, é importante trabalhar isso com as crianças desde pequenas. Ensinar elas aonde buscar essas informações válidas, tá? Coleta de dados, e aí como descobrir dados, como levantar os dados das pesquisas, né, para recolher essas informações, entrevistas, vai conversar com os pais, vai, sabe, assim, como coletar os dados, da onde tirar os dados que vão alimentar. Lembra da chave crítica? Você precisa se instrumentalizar, então os procedimentos têm várias coisas a se pensar. Experiência direta, proporcionar um contato direto da criança com o objeto dela de conhecimento. Então tem as excursões, tem os passeios, tem as experiências em sala, a famosa experiência do feijãozinho no algodão. Isso é experiência direta, a criança está vivenciando a aprendizagem, está construindo conhecimento em tempo real, tá? Leitura de imagens e objetos, ensinar essa criança a ler o mundo, porque nem tudo que ela precisa, e eu me arrisco a dizer que a maioria das coisas que ela precisa aprender para viver nesse mundo não está escrito em lugar nenhum. São imagens, objetos, é o nosso modo de vida. Ela tem que aprender a ler esse modo de vida para compreender o mundo. E leitura de livros, enciclopédias, revistas e jornais. Ter acesso a esse material que é construído pelos homens ao longo das gerações. Novamente, a importância da tendência histórico-crítica, como ela ainda é relevante, tá? Ela ainda domina o campo educacional no Brasil. Aí partimos dos recursos de ensino, já sabemos como vamos ensinar. Agora, para ensinar dessa forma que a gente escolheu, né? Que a gente decidiu. O que a gente precisa? Que recursos? E aí os recursos são os instrumentos, né? Que vão favorecer a construção da aprendizagem. Então, os recursos podem se dividir em alguns grupos. Então, temos recursos humanos e recursos materiais. Os recursos humanos são as pessoas que vão participar do processo. Nem sempre são só o aluno, os alunos e o professor. Às vezes tem outros agentes da comunidade escolar ou de fora da escola que vão ajudar no processo. Os recursos materiais também se dividem em do ambiente, e aí quando a gente fala do ambiente escolar, tá? Então pode ser do ambiente ali, físico da escola, recursos naturais, água, folhas, pedras, terra, e os recursos da escola, que são os materiais didáticos. Ou os recursos materiais também podem ser os recursos da comunidade, museus, bibliotecas, praças, infinidade de locais, tá? E de recursos. Finalmente, temos a avaliação. Essa avaliação do processo de aprendizagem precisa estar relacionada à avaliação do processo de ensino também. Lembra que eu falei, não usem. Uma coisa está lá na prova, está lá no enunciado, o processo de ensino-aprendizagem, tudo bem. Mas para a vida de vocês, não usem isso como uma coisa só, um processo só. Processo de ensino e aprendizagem. São 2 processos. O processo de ensino é um, o processo de aprendizagem é outro. Então, quando a gente vai avaliar o processo de aprendizagem na escola, a gente tem que ter em mente também o nosso processo de ensino. Porque se a criança não aprende, ela não aprende por algum motivo. E será que esse motivo é ela? Será que é sempre culpa dela? Somos, então, professores behavioristas ou professores inatistas que consideram que a criança é totalmente responsável pela sua aprendizagem? Que a culpa é dela?
Então, temos também que fazer uma avaliação do nosso processo de ensino, tá? Então, essa avaliação tem que pensar, considerar esses dois fatores. Muito bem. Além daqueles 3 planejamentos que eu falei para vocês, temos o mais específico de todos, que é o nosso famoso plano de aula, né? Nem todas as escolas exigem, então tem professores que não têm a prática na vivência do plano de aula, porque nem toda escola exige que você faça um plano diário. Mas esse plano diário também tem uma estruturação, um consenso, né, de como definir. Olha que interessante, observem aí no material de vocês, que aqui é óbvio que vocês não vão conseguir ler, mas observem aí que interessante, qual é a estruturação. Olha o passo a passo. Preparação da matéria nova. Tratamento didático da matéria. Né? Você expor o problema. Consolidação e aprimoramento dos conhecimentos. Aplicação e controle e avaliação dos resultados. Vocês não acham que isso aí parece um pouquinho com o esquema do método histórico-crítico, não? Tem um motivo para ser parecido, né? Tem que falar disso a todo momento. Hoje, sempre, tudo que nos nortear, tudo que for contemporâneo na educação, no Brasil, está voltado para uma tendência histórico-crítica, ou uma pedagogia dos conteúdos, tá? Então, para você preparar os passos para um plano de aula, é preparar, que é aquela motivação inicial, e levantar o conhecimento prévio. Ver se vocês estão preparados para receber essa matéria nova. Tratamento didático da matéria é a aula, da forma como você escolher, não necessariamente uma aula expositiva, mas é apresentar o conteúdo para ser trabalhado de alguma forma, tá? Consolidação e aprimoramento dos conhecimentos são os exercícios de fixação, de consolidação do conhecimento, tá? Que também são diversos. Não é só perguntinha para responder no caderno, tá? Pode ser seminário, pode ser debate, tem várias formas de você consolidar e de você fixar esse conteúdo. A aplicação é a culminância, tá? É você conseguir compreender como você vai usar. Você se apropriou desse conhecimento, desse conteúdo e já descobriu como vai usar na sua prática. E controle e avaliação dos resultados é o momento, então, em que esse processo todo vai ser avaliado para ver se essa criança realmente domina esse conteúdo para avançar para o próximo, tá bom? Um plano de aula, a gente tem uma ideia também, às vezes, de que o plano de aula é feito para uma aula, e a gente sabe que não é assim, nem todo o conteúdo deve ser trabalhado em uma aula. Então, a gente fala plano de aula no singular, mas essa aula pode durar 4 tempos, 5 tempos, 1 mês. Tá? Dependendo do objetivo, do conteúdo que vai ser trabalhado. Se é uma coisa mais complexa, demanda mais tempo. E aí tem um conceito ligado aí ao planejamento importante, que é o conceito da interdisciplinaridade. Tá? Hoje os nossos planejamentos têm que ser feitos de forma disciplinar, porque a nossa realidade é uma realidade complexa. Observem ali as 2 primeiras grandes finalidades da interdisciplinaridade. Se você trabalhar de forma interdisciplinar na escola, responder a questões complexas e abordar questões amplas. Por que vocês acham que é assim? Porque a nossa realidade é complexa. As nossas questões de vida são muito mais amplas do que a escola tem dado conta de responder. Então, uma coisa é você perguntar, Joãozinho foi na quitanda e comprou 3 maçãs, aí ele comeu uma, tudo bem, até aí ele consegue compreender só numa disciplina, né? Trabalhando numa única disciplina. Agora, a vida real não é tão simples assim, né? Na vida real, essas questões são muito mais amplas, muito mais complexas. Um assunto, uma disciplina não dá conta de responder as questões. Então, a interdisciplinaridade é cada vez mais relevante nesse contexto da escola. A gente precisa começar a integrar mais. Isso é uma proposta antiga. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando estiver vendo lá os PCN, que hoje já temos os conceitos de transdisciplinaridade, né? Os conceitos de pluridisciplinaridade. Tem vários conceitos dessa idade aí, tá? Dessa idade. A gente vai ver, mas a interdisciplinaridade já é um conceito ultrapassado. Não que, quando eu digo ultrapassado, eu quero dizer que é muito antigo, já está se falando há muito tempo. Então, e a gente não conseguiu romper com isso ainda, com a compartimentalização dos conhecimentos. E já passou da hora de romper, né? Porque o mundo não dá conta mais de a criança... estou na minha vida, preciso resolver um problema. Para esse problema eu uso o que eu aprendi em matemática, em português, geografia e ciências, não é assim. Ele precisa ver isso tudo funcionando de forma integrada para dar conta da realidade, tá? E, finalmente, a avaliação, né? Vimos, de forma geral, o planejamento. Leiam aí com calma e com amor esse material, tá? E aí partimos para a avaliação,
que é uma parte do planejamento, mas é uma parte extremamente relevante que os concursos adoram abordar, tá? Porque parece muito simples, nós fomos criados numa perspectiva tradicional, então a gente acredita que a avaliação, a gente associa a avaliação à prova. O que é a avaliação? Uma prova, eu tenho umas questões, eu vou responder, se eu acertar 5, se for de escola pública, normalmente a média é metade, né? 50%. Acertei 5 de 10, bom, passei. É isso, a avaliação não é isso, tá? Então tem muita coisa relacionada à avaliação e hoje se exige muito mais do que isso, tá? Do que uma prova na avaliação. Então aqui no que tem algumas definições de avaliação, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção na definição de Lucchesi. Para ele, a avaliação de aprendizagem é um juízo de qualidades sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. O juízo de qualidade é produzido por um processo comparativo entre o objeto que está sendo ajuizado e o padrão ideal de julgamento. Que padrão ideal de julgamento é esse? O seu objetivo, que você elencou lá no início do planejamento. Você não tinha um objetivo? Você não tem uma meta para esse aluno? A avaliação, então, é um juízo de valor para saber quão próximo, comparando o que do que eu esperava para cá, ele conseguiu fazer aqui, tá? E hoje nós ainda temos na escola uma avaliação muito classificatória, muito eliminatória, tá? Que visa segregar os alunos, os bons de um lado e os ruins do outro. Ainda temos esse tipo de avaliação, associada a uma prova, a uma nota, e a gente quer romper isso, tá? Desde os parâmetros lá de 1997, tem se chamado a atenção para a importância da avaliação formativa, a avaliação ao longo do processo, que coloca esse conceito, essa nota em segundo lugar. Porque o importante é o aluno aprender, é avaliar se ele está aprendendo. O quanto, quantitativamente, numa nota, não é o mais importante, tá? Vamos lá. Então, esses 3 tipos de avaliação eu já tinha apresentado para vocês. Lógico, quem está entrando na turma agora pode estar um pouquinho perdido. Mas eu já tinha falado sobre isso lá em Piaget e Vygotsky, lembra, gente? Que a gente precisou para responder uma questão? Então, eu já falei por alto para vocês. A avaliação diagnóstica é aquela primeira, que a gente vai levantar a realidade dos alunos, os conhecimentos prévios, as necessidades, a realidade desse aluno, tá? A avaliação formativa acontece ao longo de todo o processo. É o professor caminhando junto com o aluno, acompanhando mesmo o seu desenvolvimento, para, durante o processo, não esperar chegar lá no final e falar, ele não aprendeu, dei uma prova e ele não sabia nada, mas agora, depois que tudo já aconteceu, a avaliação formativa acontece ao longo do processo, é no caminhar do aluno, é naquele nosso exercíciozinho de cada dia, tá? Naquela correção do quadro, do livro, é naquele trabalho em grupo, naquela discussão na sala. Isso é avaliação formativa. É você perceber se o teu aluno está aprendendo. Para, se ele não estiver, você identificar o problema, ver se é um problema de metodologia, porque às vezes o problema é seu, coleguinha, tá? Não quero desanimar não, mas nem sempre é culpa do aluno não, tá? Na maioria das vezes é do professor, é a metodologia que não está adequada àquele aluno. Então você tem que rever. Então a avaliação formativa é extremamente importante e é a que hoje os nossos documentos orientam. Qualquer documento nosso atual, da legislação e dos parâmetros, das diretrizes, é a avaliação formativa. Essa avaliação aqui, a somativa ou a classificatória, é aquela do finalzinho, né? Aquela que você dá aquela prova, aquele trabalho valendo nota, para o aluno ter um conceito. Isso é ultrapassado. Mas ainda é o nosso sistema de ensino, ele ainda funciona por nota. Nós não conseguimos aprovar ou reter um aluno por relatório. A gente ainda não consegue fazer isso no Brasil. Ainda precisamos de números, de média. Então, essa avaliação sumativa aqui, ou classificatória, é simplesmente para ver se ele alcançou uma determinada porcentagem aí dos conteúdos trabalhados. O que é definido como mais importante? 50% do conteúdo, 60%, 70%, depende da escola, do sistema. E aí, esse aluno vai ser aprovado ou vai ser retido, tá? Continuando. Eu botei essa tabelinha, gente, por um único motivo. A avaliação formativa é chamada também por alguns autores de avaliação controladora. E eu entendo por quê. Ela realmente controla o processo, né? Você está no dia a dia ali fazendo uma avaliação constante, uma observação sistemática, um acompanhamento fiel daquele aluno, individualizado. Então essa é uma avaliação de controle do processo. Mas existe uma avaliação específica chamada de avaliação de controle, que é aquela avaliação do MEC.
SAEB, ENAD, essas avaliações para saber como, para controlar, aqui o controle é da qualidade da educação de determinado país, né, do Brasil, determinada região. Então são essas avaliações oficiais. Então eu botei aqui para vocês compararem, só para vocês terem em mente e terem conhecimento de que existe a avaliação formativa, também chamada de avaliação controladora, ou avaliação de controle, e existe uma avaliação específica que tem o nome de avaliação de controle, que é essa avaliação do MEC. Ah, professora, mas ferrou, então como é que eu vou saber no enunciado? Se ela fala de avaliação formativa, avaliação de controle, como é que eu vou saber se ela está falando da formativa ou da de controle mesmo, a do MEC? Simples, gente, vocês vão se não tiver específico no enunciado e vocês não viram o conteúdo programático, não sabem de qual das duas que ela está falando ou não lembra na hora, vai por eliminação das opções, gente. Se ela está pedindo a incorreta, vamos supor, você tem 4 opções que você vê que estão falando sobre um tipo só de avaliação, você vai identificar. Elas são muito diferentes, a formativa é muito diferente da avaliação de controle. Então, nas próprias opções, você vai identificar se é incorreta, quais são as outras 4 que são próximas, que são da minha, que estão falando do mesmo tipo de avaliação, e se for a correta, quais são as que não tem nada a ver com nenhuma dessas. Não é difícil identificar, tá? Só quero que vocês tenham ciência de que existe essa diferença aí, dependendo do autor. A avaliação mediadora tem se falado cada vez mais, é novo, é um conceito novo, mas tem se falado cada vez mais na avaliação mediadora, tá? Essa avaliação está na perspectiva de aprendizagem significativa, está na vibe da pedagogia dos conteúdos, ou do histórico crítico, ou da crítica social, tá? Dependendo do nome que o autor quiser usar. Então, essa avaliação mediadora, ela está focada naquele acompanhamento e no diálogo do professor com o aluno. Não é um diálogo vazio, um diálogo de conversa. É um diálogo de momento de reflexão mesmo. Então, de trazer questionamentos, de perguntar, de orientar para novos caminhos se aquele aluno está meio perdido. Um professor que acompanha, não é só que observa o que o aluno está fazendo, é que divide a responsabilidade pela avaliação. É que está com ele no processo, dando novos rumos, orientando, sugerindo mudanças, sugerindo caminhos, questionando, ajudando esse aluno. Você se responsabiliza e ajuda o aluno a alcançar o objetivo. Então, se você faz uma avaliação mediadora no seu dia a dia, no finalzinho, quando você tiver que medir, a chance desses alunos tiverem sucesso naquela média definida, né, lá na classificatória para ver se é a prova ou não, a chance desses alunos, da grande maioria deles, obter sucesso nessa avaliação é muito maior. Porque você acompanhou o processo e você ensinou ele a identificar qual é o problema que ele está tendo, onde está a sua dificuldade, como ele está progredindo na construção do seu conhecimento. Tá? E a avaliação mediadora é nessa perspectiva. Tá? Portfólio. Tem se falado muito em portfólio como processo de avaliação, principalmente para crianças pequenas, para as crianças menores. Então isso aqui é mais relevante para os alunos aqui do curso que estão focados na prova de professor 2. Não que não seja importante agora que o aluno do 1 vai pausar o vídeo e vai falar, daqui a pouco eu volto, isso não é para mim então. Não estou falando isso. Estou falando para agora, o professor 2 que estiver aí, professor 2, preste mais atenção, porque isso é mais focado para você, porque os estudos mostram que o portfólio para crianças menores tem assim, mostrado uma grande validade, tá? Um sucesso aí. Então, como que é a estrutura do portfólio? O portfólio, ela é uma seleção, não são todos, seleciona criteriosamente os principais trabalhos dos alunos para poder avaliá-lo de forma mais global. Então, aqui não é que você elimina aquela prova, tá? Aquele momento de avaliação mesmo, que o aluno sabe que está sendo avaliado. Mas ele te dá uma perspectiva maior de como está esse processo, do que o aluno construiu desde o início. E você tem lá aquele primeiro trabalho dele, e aí você vai vendo o seu avanço. O aluno ajuda a escolher esses melhores trabalhos, o aluno participa do processo de seleção, do julgamento de qualidade, que é construído ali coletivamente. O que faz um trabalho ser melhor que o outro? Por que nesse trabalho eu vou sair melhor?
portfólio tem sido muito valorizado e tem aqui nesses tópicos alguns motivos por que o portfólio está sendo tão valorizado na educação infantil e no Fundamental 1, tá? Por exemplo, o uso do portfólio beneficia qualquer tipo de aluno. Qualquer tipo de aluno pensando nesses alunos que não têm as mesmas habilidades, nós somos todos diferentes. Então, às vezes, um aluno é muito bom em desenho, um aluno compreende as coisas, se expressa muito bem oralmente, mas ele já não é muito bom na escrita. Um outro aluno é atleta, tem a sua diversidade. E aqui, quando você usa o portfólio, quando você faz essa coleção de trabalhos e eles se sentem donos do processo, você valoriza todos eles, porque todos eles vão aparecer, todos eles têm os seus melhores momentos. E aí você consegue ver melhor como que eles avançaram. Porque você vê nitidamente um avanço. Porque aquele trabalho que ele não foi tão bem, ele elimina. Então ele não se sente tão culpado por não ser tão bom numa área. Porque no que ele é muito bom, aquilo aparece muito bem no portfólio, tá? O esforço do aluno é valorizado e reconhecido. Porque ele vai ver que o trabalho dele está sendo observado por todos. Ele quer que o trabalho dele entre no portfólio, então ele vai sempre se esforçar para ter o trabalho cada vez melhor, tá? E assim vai, tem vários aí motivos que levam a avaliação do portfólio a ser cada vez mais valorizada, então vocês têm que compreender como isso acontece, tá? Finalmente, como a avaliação é vista nos parâmetros curriculares nacionais, tá? E aí, gente, eu fiz aqui 2 slidezinhos bem sucintos, com o que eu considero muito relevante dos parâmetros. Mas eu peço que vocês vão lá no linkzinho, que está no segundo slide, e leiam. Vai lá no índice, procura avaliação, leiam tudo que os parâmetros falam. Não é uma coisa, nossa, eu vou passar 3 dias lendo, não é assim, não é um texto tão grande. São algumas páginas do livro, para que você possa ver o que os parâmetros dizem, tá? Porque os parâmetros são muito pedidos nessa parte didática. Eu falei para vocês, isso não é aula de didática, quem já teve a aula de didática comigo, tá? Então, o que a gente pode resumir aí dos parâmetros? Tem várias formas de você avaliar. Aqui tem alguns critérios que você vai usar na avaliação. Então, por exemplo, essa avaliação, ela pode ser uma observação sistemática. É a formativa, né? Aquela que você está ali no dia a dia, observando os comportamentos, os processos, como eles estão construindo os conceitos, né? Você observa pelas conversas, pelas discussões, como está acontecendo. A análise das produções dos alunos. Aquelas produções que ocorrem ao longo do ano, não é a prova. São as produções, as coisas que eles estão fazendo no dia a dia. Isso dá para ver bem como o processo está acontecendo, como a construção está sendo feita. E as atividades específicas de avaliação. O importante nessas atividades específicas é o aluno saber que está sendo avaliado e compreender os critérios de avaliação. Aqui, nesse segundo slide, vocês vão ver que estou falando sobre critérios de avaliação. A importância de elencar critérios bem definidos para os alunos, eles saberem o que vai ser avaliado, o que ser esperado deles. E esses critérios têm que estar diretamente relacionados àqueles objetivos iniciais. Tá bom? Gente, eu espero que tenha ajudado um pouquinho essa aula. Vocês perceberam que eu corri, né? Vocês notaram? Que eu falo 3 horas, tive que falar em 40 minutos? Dói pra tia? Dói. Vocês sabem que dói. Mas eu tentei assim, fazer um panorama geral para ajudar vocês a compreender melhor esse material que eu tô mandando. Então leiam com carinho. Ó, linkzinho, livro 1, avaliação, vão lá, deem uma olhada, aproveitem esses dias aí que vocês estão fazendo nada, porque eu sei que vocês não arrumam casa, todas essas mulheres lindas de álcool em gel, ninguém lava louça e lava tapete aqui, tá? Esses meninos maravilhosos, malhados, vão ficar vendo Netflix o carnaval inteiro. Então façam essa roupa de tia e cliquem lá e vão ler o material, porque a gente vai fazer exercício na próxima aula e eu quero ver vocês afiadíssimos, porque afinal estou assim por vocês, morrendo de calor nessa peruca maravilhosa. Eu acho que eu vou até pro bloco agora com ela, tá? Tudo para ver se vocês se esforçam, assistem o vídeo todinho e me ajudem, tá bom? Um beijo, bom carnaval e divirtam-se. Gente, e recado final super importante, não vão para Rio das Ostras, tá? Campanha do curso pioneiro, não vão, estudem, vocês vão estar concursadas ano que vem e eles vão para Búzios.
Já quer ir pra praia, vai pra Topen, vai tirar foto com o Bardot, tá? Nada de Rio das Ostras. Um beijo, estudem bastante.